Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar o nosso Deus. Queria pedir a aqueles que estão lá fora que entrem. Pedir que a diaconisa Marcela esteja orando para começar o início. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos dá. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, adorando. Pai, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Que ouçamos a voz do teu Espírito Santo, que ele tenha liberdade, seja cheio no nosso meio. Essa oração eu faço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Você pode se sentar. Transforma-me conforme
meus queridos. Você que está nos assistindo por essa live, sejam bem-vindos, seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Estou vendo ali, pude ver o pastor Jacinto, um abraço. O Senhor está aí assistindo, Deus abençoe o irmão Moacir e outros mais que estão participando dessa live. Vamos adorar o Senhor, vamos bem dizer, esse Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Acreditamos que Deus tem uma nova história para cada um de nós, amém? Louvado é o nome do Senhor. Saia tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Saia tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes
compartilhar um texto com vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis. E eu quero, nessa hora, compartilhar esse texto extremamente poderoso da palavra de Deus. Gênesis capítulo 15. Vamos tentar fazer uma leitura alternada. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 10. Eu estarei lendo os versículos ímpares. Vocês podem fazer uma leitura única, né? Numa só voz, como congregação. Depois eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos estarão lendo os versículos pares. Diz assim: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra de Adonai a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno de Eliezer. Disse-lhe mais Abraão: A mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E este veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a sua posteridade. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou Adonai, Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar? Respondeu-lhe: Senhor, toma-te uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma juiti e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11, finalizando. Aves de rapina desciam sobre cadáveres, porém Abraão a enxutava. Eu quero destacar em especial o versículo 6, quando diz assim: Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, existe uma coisa extraordinária, especialmente as quartas-feiras, porque é um culto de oração. E cultos de oração, cultos de orações, move justamente o que o versículo 6 está dizendo: fé. Abraão creu, e é interessante que quando Abraão passou a crer, todas as vezes que ele olhava para o céu, ele não via estrela, mas ele via a sua descendência. Todas as vezes que Abraão olhava a areia do mar, ele não via grãos de areia, mas ele via a sua. Fé é a convicção daquilo que nós não podemos, mas nós cremos. Que essa noite seja uma noite de fé, porque um dos requisitos extremamente importantes para a nossa vida é que, se nós queremos ser homens e mulheres de fé, nós precisamos estar crendo diante daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Pode ser até impossível, pode ser algo extremamente absurdo aos meus olhos, mas os seus não são, porque você tem andado por fé. Creia. Sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. Sai da tua tenda, olha a areia do mar. E não duvide
aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Vamos cantar mais um canto? Declarar isso? Amém?
abrir nossas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Você que nos acompanha por essa live, se você estiver com a sua Bíblia, abra o segundo livro do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento, o livro de Êxodo, capítulo de número 3. E eu gostaria de me deter em um versículo. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu tive a oportunidade de estar compartilhando essa palavra no sábado. E acredito que é uma palavra extremamente propícia para este momento. Porque essa palavra mostra uma coisa que eu acredito que é muito importante para cada um de nós. Deus, Ele vai ser Deus na tua vida mediante aquilo que você conhece de Deus. Quando nós pegamos os textos bíblicos, o que me chama a atenção nos textos bíblicos? É porque os textos bíblicos, eles vão ter relatos de personagens bíblicos. Vamos dar um exemplo: Sansão. Podemos falar sobre Davi. Podemos falar sobre o que está vivo assentado à destra de Deus Pai, Jesus Cristo. E é interessante que, em todo momento, quando nós pensamos em um personagem bíblico, e esse personagem bíblico chama a nossa atenção, e nós começamos a estudar ou ler a respeito dele, você vai ter uma percepção muito clara, que você vai acabar caindo numa definição ou num conceito que você pode ter de outro personagem bíblico. Pastor, que coisa redundante, prolixa. Não. Sabe o que eu disse para você? Você vai estudar sobre um personagem e você vai ver que esse personagem teve uma experiência com Deus. Você vai olhar e estudar sobre outro personagem e você vai aprender que também esse personagem teve o quê? Uma experiência com Deus. Deus é na nossa vida aquilo que Ele manifesta em nós. Em outras palavras, para ficar mais claro, Deus é na minha vida aquilo que é o meu relacionamento com Ele. Se o meu relacionamento com Deus, no percentual matemático, é de 5%, Deus vai ser na minha vida 5%. Se o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de percentual matemático de 20%, Deus vai ser 20% na minha vida. Como você se relaciona com Deus é o que Ele vai ser o quê? Nós não podemos fugir dessa regra. Porque essa regra não é matemática. Essa regra é bíblica. Por isso que eu usei na palavra introdutória que o relacionamento de Sansão. Como é que era o relacionamento de Sansão com Deus? Sansão, filho de Manoá, a Bíblia diz que a mãe de Sansão tinha dificuldade para engravidar, e aí vem o anjo, fala a respeito do nascimento, dá diretrizes a respeito de como seria criado o menino. Ele teria 7 tranças, sobre a sua cabeça não passaria a navalha, porque ele era consagrado desde o ventre materno. Então nós acreditamos que enquanto Sansão era uma criança, cuidada, excluída pelos seus pais, o relacionamento de Sansão era um relacionamento com Deus por causa dos seus pais. Isso é muito notório, todo mundo sabe. Eu tenho um filho, sou evangélico, domingo tem escola bíblica dominical, e eu acordo para vir para a escola bíblica dominical, e o que nós vamos fazer como pais, tendo filhos pequenos? Acorda, porque está na hora de quê? Nós sabemos muito disso, provavelmente você que é pai, você que é mãe, você que está assistindo, é extremamente raro, no período de criança, você se deparar com o seu filho com a Bíblia aberta na mão, lendo, daqui a pouco ele cantar um cântico, um hino, um louvor, se colocar
Vamos dar uma coisa notória, para que isso fique mais claro na sua mente. Nós estamos conduzindo filhos, então o relacionamento dos nossos filhos estão com Deus, por causa que eu ou você, como pai, como mãe, como vó, seja lá o que for, vô, como pai de coração, mãe de coração, você está conduzindo. E aí a prova maior da falta de relacionamento dos nossos filhos é aquele sério de culto doméstico. Vamos fazer nosso culto doméstico. Provavelmente, se tivéssemos aqui alguns que falassem o seguinte: crente não mente. Quando falava do culto doméstico, como é que era a tua relação, tua reação? Sabe qual a reação que eu vou dizer? Caramba, era chato. Tinha que sentar, tinha que cantar aqui na minha casa, antes na minha vida, né? Está entendendo? Tinha que ler o texto. Então eles têm relacionamentos, porque eles são debaixo da nossa autoridade como pais. Vamos fazer o nosso culto doméstico. Você já orou hoje? Você já leu sua Bíblia hoje? Ah, não, então pega a sua Bíblia, sente, leia, acabou de ler, ponha-se de joelho e o quê? Então eles estão se relacionando com Deus, não pelo que Deus é. Eles estão relacionando com Deus pelo que nós o quê? Então, enquanto Sansão era uma criança, o relacionamento dele com Deus era 100%. Porque o seu pai e a sua mãe conduziam ele a um relacionamento. O garoto cresceu. Um nazireu, um homem separado para ser consagrado ao Senhor, ele não pode raspar a cabeça, ele não pode tomar nada que venha da uva, da vide, ele não pode nem chegar perto de cadáver. O que Salomão fez? Ou Sansão fez, hein? Está lá o leão com o mel, o que ele fez? Então você começa a ver que agora ele maior, ele vai ter que administrar o seu tempo. Então Deus vai ser na vida de cada um de nós aquilo que nós expressamos. Se eu consigo expressar uma vida eficaz na oração, se eu consigo expressar uma vida eficaz na minha postura como um cristão, óbvio, claro, que eu vou conseguir me relacionar. Aí Sansão mexeu no cadáver e ele já começou a quebrar o quê? O relacionamento com Deus. Ele não podia chegar perto de um cadáver. Por incrível que pareça, o sumo sacerdote, ele não podia ter contato com o morto, mas com seu pai e sua mãe era permitido. Um nazireu não. Um nazireu não. Pô, pastor, mas por que isso? Porque todo mundo sabe de uma coisa muito real. O que é o pecado? O que é a morte? É o salário do pecado. Deus é santo? Ele se relaciona com o pecado? Mas ele ama o pecador? Então, quem era consagrado ao Senhor expressava o caráter divino, expressava a essência divina. Então, um sumo sacerdote que era responsável pelos ensinos espirituais e religiosos, com exceções, quando o pai e a mãe morreram, ele podia ir, mas um nazireu não. Então, Sansão começa a infligir. E isso acontece comigo e com você. Por isso que muitas vezes há uma ruptura no nosso relacionamento com Deus. E por haver essa ruptura, nós vamos ter percentuais. Nós vamos ter modos. Nós vamos ter momentos. E na vida do cristão não é assim. E aí Sansão, ele infringe, ele casa com uma mulher estrangeira. Deus sempre deixou bem claro para o seu povo: vocês não podem amontoar cavalos, para que vocês não creiam na força do cavalo, e vocês não podem se relacionar com mulheres estrangeiras, porque senão elas vão perder o seu. Ele faz o que? Se envolve com uma mulher estrangeira, Dalila, e verdadeiramente o que ela faz? Perverte o seu coração. Ele agora é derrotado, tem os olhos vazados. Isso mostra claramente que o relacionamento
de Sansão com Deus estava o quê? Corrompido. Mas graças a Deus, irmãos, a misericórdia do Senhor transforma de nós não sermos o quê? Consumidos. Mas Deus é misericordioso. E está ele lá empurrando a roda, e ele não ficou um dia não, porque para o cabelo crescer, leva um pouco de quê? De tempo. As 7 tranças de Sansão voltaram o quê? Crescer. A força de Sansão não estava na trança. A força de Sansão estava no Espírito Santo que estava sobre o quê? Sua vida. E aí o que ele fez? Ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado e pediu ao Senhor uma oportunidade. E o texto diz que Deus concedeu a Sansão essa o quê? Oportunidade. Relacionar-se com Deus é ter vida de devoção. Por isso que esse texto que eu vou ler com vocês da palavra, ele mostra 4 posições ou 4 personagens que enfatizaram relacionamento com Deus. E é importante nós sairmos daqui entendendo que quando atingimos uma idade, que é a idade de razão, idade de entendimento, seremos cobrados disso. Então Deus espera que, assim como ele era o Deus de Abraão, por Abraão ter se relacionado, assim como ele era Deus de Isaac, por Isaac ter se relacionado, assim como ele era Deus de Jacó, por Jacó ter se relacionado, ele também se tornou Deus de Moisés. Porque Moisés passou a ter um, então não vai ser diferente nem com você e nem com Deus. Comigo. Quem é o teu Deus? O teu Deus é o Deus das histórias de Moisés? Amém, glória a Deus. O teu Deus é o Deus das histórias de Davi? Amém, glória a Deus. O teu Deus é o Deus da história de Sansão? Amém. O teu Deus é o Deus de Paulo? Amém. O teu Deus é o Deus de João? Amém. O teu Deus é o Deus de Pedro? Amém. Mas tem uma coisa, irmão. Para que Deus fosse Deus de cada um desses homens que nós citamos, eles precisaram o quê? Se relacionar com Deus. Nós não podemos viver uma perspectiva ou uma prerrogativa cristã sem relacionamento com Deus. Porque senão, nós sempre vamos estar pautados nos relacionamentos dele, enquanto Deus está dizendo assim, você precisa estar pautado também naquilo que eu posso fazer na sua o quê? Sua vida. Esses homens tinham feitos. Esses homens tinham histórias. E não vai longe, porque se eu sair da Bíblia e falar de um célebre pastor batista, evangelista nato, norte-americano, chamado Billy Graham, ele também tinha o quê? História. Se eu for um pouco mais e falar de um pastor batista, conhecido, respeitado, que passou pelo nosso tempo também, chamado Wilson Amaral Fanini. Por que se fala de Fanini? Porque ele tinha uma história. Mas se eu for lá atrás e falar de Charles Hudson Spurgeon, outro pastor batista, por que ainda hoje, nesse tempo, um homem que viveu nos séculos passados, ecoa a história desse pastor? Porque ele tinha história, gente. Esses homens podiam orar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Fanini. Esses homens podiam orar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Charles Hudson Spurgeon. Esses homens podiam orar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas Deus de Billy Graham. Você pode orar assim? Qual é a marca de Deus na tua vida?
Se hoje você for visitado pela permissão de Deus por um mal súbito, Deus achar e falar assim: hoje aprove a mim recolher uma rosa no meu jardim. Eu vou recolher o cravo maço. Acabei de entregar aqui com vocês 9 horas e 7 minutos. E eu vou, daqui a pouco a Marcela foi lá, estou lá eu de boca aberta, estou lá, Márcio. Ela vai ficar triste, né? Os filhos vão ficar preocupados, o sinal fica pago, graças a Deus. Márcio morreu. Será que a minha história vai ecoar? Vocês já viram homens que se relacionam com Deus, cristãos que se relacionam com Deus, a sua fé ela é viva e até mesmo depois de morto, o que a Bíblia diz? Continua falando. Você prestou atenção? Citei 3 pastores. Eles estão vivos, mas a fé deles ainda o quê? Esse é o cristianismo, irmãos. Você não pode morrer. O meu desejo não é esse. Eu estou só explicando aqui a vocês para nós lermos o texto e vocês terem uma compreensão melhor. Você não pode morrer e daqui a pouco cair aonde? No esquecimento. Você tem que ter uma história de relacionamento com Deus. Independente das suas falhas, porque existe uma coisa muito notória: depois que as pessoas morrem, no sepultamento você já viu todo mundo vira herói, não é isso? Todo mundo vira herói. Eu nunca vi num relacionamento alguém chegar e falar assim: quem? Isso aí, pô, não prestava não. Quem ele? Isso é um grande homem. É ou não é assim? Todos nós temos falhas. Até esses heróis que nós citamos, eles também tinham o quê? Falhas. Certa ocasião, vieram com a esposa do saudoso Billy Graham e perguntaram o seguinte a ela: alguma vez a senhora teve vontade de se separar do pastor Billy Graham? Ela falou: de separar não, mas de matá-lo várias vezes. Então isso mostra claramente que ele também tinha o quê? Mas até hoje o seu testemunho o quê? Fala. Porque você não acha que é uma invenção? Vamos dar um exemplo bíblico. Quem foi o homem segundo o coração de Deus? Alguém lembra? Quem foi? Davi. Mas quem a Bíblia diz que era um péssimo pai? Davi. Vocês estão entendendo? Mas tinha esse relacionamento. Nós não estamos dizendo que para se ter relacionamento com Deus, você tem que ser 100% correto, santo, poderoso, o irmão que faz tremer. Não! Até porque homens que andaram assim, sabe o que Deus fez? Tomou para si. Deus falou: eu não sou nem digno dessa terra, vou levar. Quero eles aqui comigo. Deus sabe das nossas imperfeições. Deus sabe dos nossos dilemas. Deus conhece os nossos fantasmas. Ele sabe muitas vezes aquilo que nos aprisiona. É chamado de calcanhar de Aquiles. Mas Ele espera que Ele possa ser Deus aonde? Na sua vida. E mesmo com toda imperfeição, mesmo com todos os fantasmas que te assombram, o teu relacionamento com Deus, num grau mais elevado, faz com que Ele comece a descortinar coisas novas para onde? Para a sua vida. Olha o que o texto da palavra diz. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 6. Disse mais. Deus falando para quem? Falando para Moisés: eu sou o Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus.
Coisa interessante esse texto, porque esse texto é um texto que traz uma teofonia. Esse texto é um texto interessante porque cobra ou mostra algo extremamente sobrenatural. O texto diz que Deus aparece a Moisés. É notório, você compreende muito bem, porque se você for nos capítulos anteriores, por que Moisés tem um segmento, um desejo de que Deus se apresente a ele? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos cristãos e nós acreditamos, independente de se ter uma sarça ou não, é que Deus nos chamou e Ele nos chamou para uma missão. Para nós, no século de número 21, isso é muito claro. Qual é a missão? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas para que eu e você estejamos executando essa missão, nós precisamos estar em comunhão com a vida com o Espírito Santo, em oração, em leitura da palavra, em vida de consagração. Existem algumas coisas interessantes, que hoje pouco se fala dentro do âmbito batista. Mas em décadas passadas eu tive muita oportunidade de ouvir sermões assim. É que alguns pastores chegavam e eles falavam algumas coisas interessantes, como 3 momentos, que são momentos que todo cristão precisa viver. O primeiro momento é o momento da justificação, quando nós somos perdoados pelos nossos pecados. O segundo momento é da consagração ou da santificação, quando nós agora, depois de salvos, nós nos relacionamos numa vida consagrada, mas numa vida também separada. E o terceiro momento que nós esperamos: justificação, santificação e glorificação. Quando Jesus voltar e Ele vir ladeado pelos anjos, e nós como igreja o quê? Subimos. Provavelmente tem muito tempo que você não vê isso. Justificação, santificação e glorificação. E o segundo momento, que é o momento da santificação, é esse momento de relacionamento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá quem? Qual é o terceiro momento mesmo? Glorificação. Então eu preciso trilhar uma vida de comunhão com Deus, para que a glorificação, para que eu veja Deus, seja algo concreto aonde? Na minha vida. E Deus agora se apresenta a Moisés e diz que Moisés tem uma missão. E a missão é que ele vai ter que libertar o povo. O momento é interessante do texto, porque o texto traz uma narrativa de que era notório entre qualquer hebreu. O homem não pode ver Deus, Deus é santo. E o homem que vê Deus, ele vai o quê? Então, aqui nós temos um momento de medo. Só que Deus não se relaciona conosco se nós estivermos pautados no medo. Por isso que Deus chega e diz assim, ó, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Vocês prestaram atenção no texto que nós lemos? Deus se apresenta a Abraão, ou melhor, Abrão, e Abrão está desesperançoso. Porque quando ele sai de Ur dos Caldeus, no capítulo 12 de Gênesis, Deus vira para ele e diz assim, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele obedece. E nessa caminhada de peregrinação, de nômade, há indagações do pai Abraão. Mas Senhor, como que eu vou ser uma grande nação se a minha mulher é o quê? Sério? Eu estou com 75 anos de idade. Como que eu vou viver isso? É interessante o momento de Abraão. Quando Deus vira para Abraão e fala assim, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou o quê? Te mostrar. Você prestou atenção, sair de um lugar sem saber para onde você o quê? Vai. Para onde você ia. Mas a Bíblia diz que ele o quê? Obedeceu.
Irmãos, olha como que Deus ele é. Deus não é um menino. Deus não é eu nem você. Muitas vezes, ô João, oi Antônio, você pode fazer isso? Aí o João, posso. Mas o João vai dizendo assim, que chato. Eu não queria o quê? Fazer. Deus não é assim. Quando Abraão diz, tudo bem, eu saio. Deus não solta fogos e diz assim, oh, aleluia, louvado é meu nome. Por quê? Porque Abraão é um homem de fé. Não, porque Deus conhece o presente, Deus conhece o passado, mas Deus conhece o novo. Ele obedeceu, teve fé, sim, mas no capítulo 15, quando nós começamos ali, ele começou a reclamar. Você entendeu? Então Deus tinha uma visão bem clara. Eu ainda não sou Deus na vida de quem? De Abraão. Os nossos feitos, as nossas posturas, as nossas ações diante de Deus, vou usar um termo que é cotidiano nosso, é pesado na balança. 1 quilo, para se ter 1 quilo, você tem que ter 1.000 o quê? Gramas. 999 gramas. É 1 quilo, irmã Sandra? É 1 quilo, Magali? Então Deus está na balança. O conhecimento para que ele se torne Deus da minha vida não é 999 gramas. É o quê? 1 quilo. Eu obedeci, opa, foi algumas gramas. Mas ele vai continuar para ver se completa o quê? 1 quilo. Então quando vem o desânimo sobre a vida de Abraão, Deus diz o seguinte, sai para fora, sai para tua frente. Vem aqui fora, sai para fora, né? Vem aqui fora. O que você falou? Que o mordomo Eliezer, ele que vai ser o teu herdeiro. Quando eu mandei você sair do Ur dos Caldeus, você obedeceu. E você precisa ainda continuar o quê? Obedecendo. Pode demorar, pode ser marcado pelo crivo do tempo. Mas aquilo que eu prometi, eu vou o quê? Cumprir. Se eu for Deus na tua. O que você está vendo? Estrelas. Você pode contá-las? Não. Assim será a tua o quê? O que você está vendo no chão? Areias. Tem grãos. Minúsculos grãos tem. Pegou um pouco na sua mão. Conseguiu? Você consegue contá-los? Não, assim será a tua descendência. E aí o versículo 6, que nós destacamos, diz: por Abraão ter crido, isso foi o quê? Imputado na sua vida como? Agora ele pode orar a Deus de quem? Queridos, é nas nossas guerras, é nos nossos dilemas, que é o melhor momento para Deus se apresentar como sendo nosso Deus. Porque, querido, se estiver tudo bem, como é que está lá, ô Jorge? A tua distribuidora, pastor, está bombando. Ô pastor, meu Deus do céu, caiu, Senhor, é muita bênção. Ô meu irmão, querido pastor, só vim aqui para entregar meu dízimo. Mas irmão, poxa, estou sentindo falta do irmão no culto. Pastor, não dá, sabe como é que é, né? O olho do dono engorda o quê? Ninguém lembra de Deus quando está tudo muito bom, não, gente. Está tudo bem com o irmão? Tá. Poxa, como é que está, pastor? Estou bem. Pô, Marcelo, tem uma vontade de conhecer neve. Irmão, sabe como é que é, né? Minhas férias vão chegar, eu nunca tirei, estou precisando de umas férias, porque eu e minha esposa vamos estar no Sul da América de neve. Porque está tudo o quê? Tudo bem, gente. Agora, nesse momento que você está em aperto, foi um momento de aperto de quem? De Abraão. Você precisa ter agora o quê? Deus chega para Moisés e Deus diz: o Deus do teu pai Abraão, que creu e foi imputado na vida dele o quê? Por justiça. Você tem crido. Você tem confiado em Deus. Você pode crer no que Jesus
a Moisés, ele diz, mas não foi somente Deus de Abraão, foi Deus também de Isaac, porque Isaac não podia ficar na aba do pai dele. E aí, Isaac, como é que está o seu relacionamento? Graças a Deus, o Deus de Abraão tem abençoado, ele me deu a bênção na primogenitura, ele botou a mão sobre a minha cabeça e disse, você vai ser abençoado, porque o texto da palavra de Deus mostra que Deus também se apresenta a Isaac. No dia em que houve fome na terra, Isaac avistou-se com os filisteus em Gerar, mas ele pensou, é melhor eu descer ao Egito. O Senhor lhe apareceu, e o Senhor disse assim, não desça ao Egito. Fica onde? Em Gerar. Gente, o texto é muito lindo na leitura, mas o texto se torna poderoso quando você analisa. Gerar é território dos filisteus. Deus manda ele continuar no território dos filisteus. Fome, hidrografia não é boa. No Egito a hidrografia é legal, né? Tem rio. Deus fala assim, não desça ao Egito. Fique em Gerar. E o povo ainda não tinha nem chegado aonde? No Egito. Porque estamos falando de Isaac. O povo vai para o Egito com quem? Com Jacó por causa de José. Não era nenhuma questão assim, não, eles saíram do Egito e não podem o quê? Voltar. Eles ainda não foram nem escravos. Deus vira para Isaac e fala assim, Isaac fica em Gerar. E aí Isaac fica em Gerar. A Bíblia diz mais uma vez, então Isaac obedeceu. Abraão o quê? Obedeceu. Isaac obedeceu. E no mesmo ano semeou e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. E aí lembra o quilo da balança? Isaac provavelmente deve ter júbilo e saltos e disse, bendito seja o nome de Yahvé, bendito seja o Deus do teu pai Abraão, porque mesmo com esse sol, mesmo com o terreno árido, mesmo sem água, eu semeei e colhi no mesmo ano. Foi um crescimento sobrenatural, gente. E aí Deus está do céu falando assim, mas peraí, na minha balança é 1 quilo, você está com 999 gramas. Porque você está glorificando Deus, teu Pai, mas eu também tenho que ser Deus aonde? Na sua vida. E o texto de Gênesis 26, sabe o que diz? Que ele começou a desentulhar os poços dos seus pais. Só que o território era de quem? Dos filisteus. E os filisteus disseram assim, esse poço não, porque está na nossa terra, o poço é nosso. E ele cavou um segundo poço. Desentulhou, melhor, desentulhou, ele não está falando, poço não desentulhado. E houve contenda entre os pastores de Isaac e os pastores dos filisteus. E aí Deus tirou ele de Gerar e levou para um território. Aí ele cavou um poço. E diz a Bíblia que ele botou o nome do poço alargamento, ou melhor, o nome do poço é alargamento. E é interessante que o texto diz que ele diz, agora o Senhor me deu lugar. Deus de Abraão, mas Deus de quem? Qual é a tua história, meu irmão? Qual é o teu feito sobre um problema daquele tão grande que você diz assim, pastor, mas está ruim, pastor, não vou conseguir. Deus está dizendo para você nessa noite, eu quero ser Deus na tua vida. Só que não acabou aí, gente. Deus chegou no ensinamento para 999 gramas de Moisés, que faltava ainda 1 grama para dar 1 quilo. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, de Isaac, mas eu também sou o Deus de quem? Até Jacó teve que ter relacionamento com Deus. A história de Jacó é engraçada, né? Por quê? Porque quando Rebeca fica grávida, a esposa de Isaac, a Bíblia diz que a profecia diz que ela carregava 2 nações no ventre. Esaú, vermelho, de Moabitas. Porque ele nasceu ruivo. Esaú é vermelho, ruivo. A Bíblia diz que quando Esaú nasceu, logo
logo saiu alguém segurando o seu calcanhar, quem? Jacó. Olharam e falaram o seguinte: esse é suplantador. Jacó. Esse é aquele que consegue obter vantagem. O irmão está saindo e ele já o quê? Vai sair também? Só que ele começa a crescer. E você já percebeu uma coisa interessante na história de Jacó? Jacó tem um sogro chamado Labão. Você percebe que o que Labão faz com Jacó? A história diz que a filha mais velha tem que ser a primeira a ser o quê? Labão era esperto, não tinha filho homens, e ele falou o seguinte: ele se afeiçoou por Raquel. Trabalha para mim 7 anos, e eu te dou Raquel. Quando ele cumpre 7 anos, o que Labão fala? Não posso. A cultura diz que primeiro tem que dar o quê? Então toma Lia, ou Leia. Mas a Bíblia diz que Jacó amava Raquel, ele trabalhou mais 7 anos. Gente, Deus começa a trabalhar na nossa vida nessas perspectivas. O caráter de Jacó começa a ser adestrado por Deus. Será que de repente Deus não está trabalhando a tua personalidade? Será que Deus não está trabalhando o teu caráter? Será que Deus não está trabalhando a tua história? Isso é notório, gente. Um avião, antes de cair, ele sempre vai dar o quê? Sinais. Você está vivendo essa vida, você está nessa luta, você está nesse dilema, porque Deus está berrando, dizendo assim: eu quero ser Deus na tua vida, só que você não está conseguindo ouvir. Você não vai conseguir deixar uma história. Você sempre vai ser motivo de zombaria. Você sempre vai ser motivo de queixa. Porque Deus está dizendo assim: eu quero transformar a tua história. Eu quero te apresentar como Deus na tua vida. Então o que Deus faz? Presta atenção. Você pode ir em Gênesis, no capítulo 32, né? Eu vou correr um pouco, mas você pode ler na tua casa. Ele chega, capítulos anteriores, e fala o seguinte para Labão: Labão, me dá o que é meu quinhão, minha herança, me dá o que eu tenho direito, porque eu e minha mulher vamos embora. E mais uma vez Labão tenta enganar, né? Tem aquela questão das ovelhas, como Jacó era suplantador, aquele que obtinha vantagem, né? Ele conseguiu criar uma estratégia, e agora ele vai, porque ele tem que atravessar uma val chamada Val de Jacó. Gente, uma val é uma coisa fácil de atravessar. Só que ele sabe que para atravessar, quem é que está do outro lado esperando ele? O seu irmão. O que ele fez mesmo com o irmão de outro tamanho? Roubou a bênção da primogenitura. Deus não trabalha na vida de fraudulentos. Se ele tirou a bênção do irmão, ele vai ter que se retratar com quem? Olha como é que Deus é irmão. E olha só, presta atenção, ele é tão ardiloso em levar vantagem, que ele diz assim no texto: ele fez passar sua mulher e seus filhos. Porque ele falou assim: se meu irmão tratar bem a esposa e os filhos, eu posso o quê? E a Bíblia diz que para ele atravessar aquela val, ele teve que lutar com quem? Com anjos. Porque ele não podia ir para lá sem antes ter o seu caráter o quê? Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas agora Deus de quem? Tu não te chamarás mais o quê? Jacó, suplantador. O teu nome agora é Israel. Irmão, isso não foi diferente na vida desses homens, foi diferente na nossa. Você vai ainda continuar da forma como você está, onde Deus está berrando, está dizendo assim: meu servo, minha serva, teu lindo, minha linda. Eu quero ser Deus na tua vida. Será que você não consegue entender isso? Será que você vai continuar querendo
andar pelos seus méritos? Será que você vai continuar querendo fazer a tua vontade? Ou você vai deixar Ele trabalhar na sua vida? O Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Amós, o Paráclito, Ele quer nos mudar. E aí eu volto ao capítulo 3, verso de número 6, porque Deus agora está dizendo que Ele precisa ser Deus na vida de quem? De Moisés. Deus agora precisa ser Deus na vida de Moisés. Irmãos, não para, porque como Deus está vivo e Ele é poderoso, até hoje Ele continua querendo ser Deus na vida de quem? Dos homens. Mas para que Deus seja Deus na tua vida, você precisa administrar essa história. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa entender que essa leve e momentânea tribulação não é por teu sofrimento, mas a Bíblia diz que é para proporcionar a você o quê? Peso de glória. Não desista, meu irmão. Não pare, não esmoreça. No mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Alinhe a tua visão com a visão divina. Deixa Deus te desconstruir. Deixa Deus te pegar. Deixa Deus te carregar. Deixa Deus te conduzir. Porque as pessoas vão depois olhar para você e vão entender que você tem uma o quê? História. Você tem uma história. Pastor Sandro Coutinho, antes de ser pastor, Deus botou no coração dele um trabalho na rua, e ele comprou caixas de som da JBL, caixas excelentes, ativas, JBL, coisa boa. Ele pegava o carro dele, botava aquela caixa, juntava um número de pessoas, e ele ia para as praças de alguns bairros, de alguns municípios da cidade do Rio de Janeiro. E numa desses trabalhos evangelísticos ele estava onde? Caxias. E ele avistou um homem maltrapilho, fedorento, sem perspectiva de vida. E o Espírito Santo disse o seguinte ao pastor Sandro Coutinho: vai aquele homem e diz que eu quero mudar a vida dele. Ele chegou para aquele homem e perguntou assim: o senhor quer mudar de vida? Aquele homem falou: sim, quero mudar de vida. Faz o seguinte: amanhã, tal horas, eu estou aqui para vir buscar o senhor. Eu quero levar o senhor para um lugar. O senhor vai vir? Sim, estarei. 9 horas da manhã ele falou: estava no calçadão de Caxias. Deu 9h10, deu 9h20, deu 9h30, deu 9h40, deu 9h50, 10 horas. E ele já tem um voz de Cristo, falou: não, fique aí. Quando ele avistou um homem, viu um trapo, um saco nas costas, e falou assim: pastor, desculpe, aconteceu tanta coisa para mim não vir aqui, mas eu quero que Deus mude a minha vida. Ele pegou aquele moço e levou para o desafio Jovem Ebenezer. Ele ficou lá, e no desafio Jovem Ebenezer tem uma coisa chamada o dia do ID. E era o dia daquele homem ter o seu ID. Um pastor foi naquele lugar, o representante, o responsável daquele lugar virou: hoje esse senhor vai ter um ID. Aquele pastor olhou para aquele homem e falou assim: Deus mandou levar você lá para a igreja. Aquele homem que agora está sóbrio, extremamente entendendo que Deus tem uma história, ele pega agora uma bolsa, não um saco, e vai para aquela igreja. Aquele homem começa a trabalhar, começa a crescer. Aquele homem torna-se o tesoureiro da igreja. Aquele homem casa. E daqui a algum tempo, aquele homem morre. Mas ele deixou uma história. Vocês estão entendendo? Quando Deus quer ser Deus na nossa vida, Ele vai nos deixar uma história, um legado. Aquele homem alguma vez pensou que ele poderia ser alguém de confiança dentro de uma igreja? Não. Aquele homem pensou alguma vez que ele poderia casar com uma moça? Não. Mas Deus é um Senhor que Ele muda a nossa vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac,
Deus de Jacó, Deus de Moisés, mas Deus do Marcos. É como se tivesse novamente Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, mas Deus de quem? Sandra, Arina, Silvia. Isso que é Deus, gente. Porque ele começa a estabelecer uma história onde? Na nossa vida. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso. Criar uma história na nossa vida. Vamos colocar em pé? Estamos chegando ao término do nosso culto. Queremos agradecer a presença de quem nos visita. Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus, volte outras vezes. Vamos orar, queridos. Vamos colocar diante do Senhor. Quero agradecer a você que nos acompanhou por essa live. Deus poderosamente abençoe a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, situada na Vila Italianos 975. Frente ao Colégio Municipal Itália. Faça dessa agência a tua casa. Faça dessa igreja o teu lar. Faça-nos uma visita. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.